pastor foi visitar um membro da sua igreja que se encontrava em casa, bastante enfermo. Ao chegar na casa do homem, entrou no quarto em que ele estava acamado e viu próximo, bem próximo à sua cama, uma cadeira e logo procurou aquela cadeira para sentar-se. Ao que o homem solicitou que o pastor buscasse outra cadeira e deixasse aquela cadeira vazia. O pastor, sem entender nada, foi, buscou outra cadeira, sentou e ali começou a conversar com aquele membro da sua igreja. No meio da história e no meio da conversa, o homem explicou ao pastor que havia se convertido há muitos anos atrás e que não tinha o costume de orar de joelho e não conseguia orar de uma forma tradicional, quando lhe foi ensinado de que ele poderia simplesmente pegar uma cadeira, sentar, colocar uma cadeira na frente, pedir a Jesus que Jesus sentasse ali e conversar com o Senhor de uma forma normal, como se ele estivesse vendo Jesus sentado à sua frente. E ele diz que isso se tornou o costume de toda a sua vida. E aquela cadeira que estava ali ao lado do seu leito, era a cadeira que ele, quando fazia as suas orações, solicitava que Jesus sentasse. E ali ele conversava com o Senhor como se estivesse vendo o nosso Senhor sentado à sua frente. O pastor ficou muito satisfeito com a explicação, orou por enfermo e foi de novo para sua casa. Passados alguns dias, o pastor foi informado que o homem viera a falecer. E que, para espanto e surpresa de todos, embora que o seu corpo estivesse ainda na cama, a sua cabeça, ao morrer, estava reclinada sobre uma cadeira que se encontrava do lado da sua cama. No livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a falar sobre esse sistema nosso de oração. E ele dá algumas recomendações que nós não deveríamos ser como os hipócritas. E hipócritas eram atores gregos que naquela época, quando representavam, colocavam máscaras à frente do seu rosto para representar um tipo de pessoa. E Jesus disse: não sejais como os hipócritas, não sejam atores, artistas a orar, mas sim ser um homem sincero. Né? E ele diz que os hipócritas gostavam de orar nas praças, na sinagoga, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Então era um ator, um artista. E ele diz que quando nós orássemos, que nós viéssemos a orar de maneira comedida. Ele disse: entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto, e ele que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Jesus também recomendou que não se usasse de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem vão ser ouvidos. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que não é simplesmente uma oração para ser recitada, mas um modelo, uma forma, um jeito que nós devemos aprender de falar com Deus. Agora, como nós devemos orar? Não existe uma regra do bolo, ou uma obrigatoriedade de ser de um jeito ou de outro. O que importa é orar e ter intimidade com Deus e fazer isso com sinceridade, sem nenhuma hipocrisia, não querendo representar, não querendo se mostrar para os outros. Na nossa casa aqui temos, eu e minha esposa, estilos totalmente diferentes. Eu sou o homem que gosto de colocar o joelho no chão, gosto de orar de madrugada, gosto de recitar a Bíblia na oração. A minha esposa conversa com Jesus como se estivesse ali do lado dela.
quando está no carro, quando está no quarto, quando está fazendo os afazeres da casa, conversando com o Senhor como se o Senhor estivesse ali. E ela, Jesus, senta aqui e vamos conversar de uma maneira simples, mas sincera. Quem está certo? O certo é orar e ser sincero. Quantas vezes eu, com meu joelho no chão, orando de madrugada, e a minha oração não passou nem do teto da casa. Então, o que importa na nossa vida é que nós viemos a orar. Eu sei que alguns ensinam que deve-se orar de joelho, que de joelho é a maneira certa. Mas eu não acredito que isso seja uma regra, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Se nós vamos orar sem cessar e tem que orar de joelho, nós vamos passar de joelho as 24 horas do dia. Isso é uma coisa impossível. Então, orar sem cessar é estar em comunhão com Deus e falando com Deus sempre. Muitas vezes nós não entendemos o que é orar sem cessar. Mas vamos tentar explicar de uma maneira simples. Sempre conhecemos algumas pessoas que têm uma tosse crônica. Não é que a pessoa está tossindo a cada momento, mas é uma tosse que não deixa de acompanhar a pessoa. Sempre tem essa tosse. É diariamente, ela parece que nunca fica curada, está sempre, é uma tosse crônica. Não se tosse 24 horas por dia, mas essa tosse não abandona. Sempre acompanha a pessoa, tosse, e daqui a um pouco ela tosse de novo, passa um tempo e tosse. Então é isso que eu acredito que o apóstolo Paulo está falando conosco. Não é que nós vamos passar 24 horas orando, mas nós vamos viver uma vida de oração contínua diante de Deus. E aí nós vamos ter essa comunhão tão importante que vai fazer diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. E que você possa obedecer e cumprir essa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.